presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta sexta-feira o aumento da alíquota do imposto sobre operações financeiras, o IOF, e também a redução de uma das faixas do imposto de renda. Segundo ele, o teto do imposto de renda, que hoje é de 27,5%, passaria para 25%. Ele chegou a dizer que a medida seria anunciada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ainda nesta sexta-feira. Porém, agora há pouco, o secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, afirmou que não haverá aumento da alíquota do imposto sobre operações financeiras e que não haverá mudança na alíquota do imposto de renda, pelo menos por enquanto. Segundo ele, a expressão usada literalmente foi posteriormente e no tempo correto poderá haver. Vera Magalhães, houve aí algum ruído de informação? Inclusive, a informação que chega pra gente é que o chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, deve se pronunciar aí nos próximos minutos, nas próximas horas. Muito bem, mas falaremos também sobre a reforma da Previdência daqui a pouco, onde também houve algum ruído. Vamos começar por você então, Vera. Pois é, Silvia, essa questão do IOF não é bem um ruído, né? O Bolsonaro deu uma coletiva em que ele chegou a dizer que tinha sido assinada já a nova alíquota do IOF para quem tem investimentos no exterior, para quem tem aplicações no exterior. Diz que isso foi a forma encontrada para se contrapor àquela pauta bomba aprovada pela Câmara no fim do ano, que prorrogou subsídios como os da Sudam e da Sudene. Então ele falou, olha, vai ser uma coisa pequena, de 0 ponto alguma coisa, ínfima e tal, mas foi o jeito encontrado. E aí já anunciou também prematuramente algo que ainda está sendo discutido na equipe econômica, que é a redução de faixas de alíquotas do IR da pessoa física, o imposto de renda da pessoa física, e a redução da alíquota maior de 27,5% para 25%. Ele falou assim, o Paulo Guedes me falou hoje, ainda está sendo definido, mas já soltou ali na coletiva. Horas depois, veio a público o Marcos Cintra, que é o secretário da Receita, para dizer que o presidente se enganou. Isso é aspa dele. O presidente se equivocou, acho que ele não entendeu bem, não é que o IOF vai aumentar. Ele disse que já está provisionado no orçamento o que é necessário para cobrir a prorrogação dos benefícios da Sudam e da Sudene e que, portanto, não será necessário o aumento do IOF. Isso é um ruído? Não, não é um ruído. Isso daí é uma contradição que leva, por exemplo, investidores a mexerem em suas aplicações. Isso diz respeito a dinheiro que as pessoas têm no exterior, a como elas vão movimentá-lo. Isso mexe com o mercado, isso mexe com os humores aí do mercado, mexe com indicadores, não é algo trivial. Não é algo que o presidente venha e anuncie, como já estando assinado, e o secretário da Receita venha logo depois para dizer que não é bem assim, que já está provisionado no orçamento. Parece barbeiragem, não é um ruído puro e simples. É algo que diz respeito a impostos, ao bolso das pessoas. Então era bom que o presidente tivesse mais bem informado, que as pessoas levassem as informações a ele de uma maneira mais escorreita, mais completa, mais cheia de subsídios para que ele possa falar. Porque é lógico que o presidente não tem que saber no detalhe todos os projetos que correm no governo, mas algo assim tão crucial, que diga respeito ao bolso das pessoas e que ele vá falar numa entrevista, ele tem de estar assim mais bem calçado para falar. E isso é trabalho do Planalto, isso é trabalho da equipe de carpintaria do governo, que é essa do Planalto, que tem de subsidiá-lo de informações. Para que a informação da equipe econômica chegue azeitada no presidente, tem um trabalho, ele que também é da Casa Civil, também é da equipe de background do presidente, é da sua assessoria jurídica da presidência, gabinete da presidência, tem todo um trabalho de meio campo que é feito no Planalto e que é esse que, pelo jeito, ainda está patinando, Silvio. Carlos Andreas, as suas primeiras considerações. Bateção de cabeça, né? Aliás, o presidente da República está próximo de completar 24 horas de lambanças sucessivas. Desde a entrevista do SBT até agora, a entrevista ontem até agora, todas as declarações públicas do presidente foram profundamente equivocadas, desmentidas, revistas, causando impactos negativos. Começou com aquele desastre relativo à reforma da Previdência, entrevista ao SBT, ambígua, vaga, inconsistente, soltando
idades mínimas, tudo sem nenhuma amarra, equívoco total. Aí depois, hoje, IOF, que, como a Vera disse, é uma coisa gravíssima, mexer com o investimento das pessoas assim, soltando as informações, e sempre de maneira vaga, sempre claramente titubeando, com pouco conhecimento. Para que falar sobre essas coisas? Quem ele quer desautorizar com isso? Depois, na mesma sequência, as faixas de alíquota do imposto de renda. Também dizendo que vai ser anunciado, antecipando faixas percentuais, para depois, novamente, não é bem assim. Mais tarde, na posse do novo comandante da aeronáutica, fez uma declaração também toda trombada sobre o negócio Embraer-Boeing, sobre essa operação, controvérsia, algo que precisa ser revisto, que pode ser contra os interesses do país. Para que isso? Para que falar tanto se desconhece? É legítimo desconhecer a matéria. Não tem um porta-voz nessa presidência. A gente sabe, eu tenho falado muito sobre isso hoje especificamente, que existe um método bolsonarista de testar campo, de soltar hipóteses para ver como o mercado reage, como as redes sociais reagem, para ver como a imprensa reage, para depois recuar. Às vezes estica a corda para ceder e encontrar um bom caminho, outras vezes deixa a corda frouxa para, diante de alguma reclamação, poder esticá-la diante da pressão. Mas nesse caso não é isso, nesse caso é erro. Eu até concedo a possibilidade desse modus operandi de testar o cenário em relação à entrevista do SBT e a reforma da Previdência. Mas essa sequência de hoje é erro, é falta de visão política, é falta de operação do Planalto, como também disse a Vera. Ser desautorizado, porque se trata disso. O presidente disse que havia assinado um decreto relativo ao IOF. Não é que vai assinar, disse que assinou. Depois, o secretário da Receita vem ao Palácio, provavelmente para falar: presidente, o que é isso? Isso não aconteceu. Ou aconteceu, se tiver acontecido, tem que mandar o sujeito embora. Porque o Marco Sintra desautorizou o presidente. Disse que o que o presidente falou não era verdade. Ou não foi isso? Então, se a sexta-feira é boa pra gente, todo mundo quer descansar, para o presidente parece necessário, urgente. Muito bem, Joel, passo a bola para você então. Para além da declaração sobre o IOF, o imposto de renda, o Andreasa já citou também a entrevista do SBT. A gente já introduz aqui na pauta e seguimos girando os comentaristas do 3 em 1. Exato, Silvio. Olha, na entrevista para o SBT, o Bolsonaro falou da reforma da Previdência e falando, já pensando numa versão mais aguada, mais pasteurizada do que a do Temer, com idades mínimas inferiores, né? Pensando nos 62 anos homem, 57 mulher. Estrategicamente isso é complicado, sabe? Porque eu até entendo que isso esteja sendo mirado como o lugar onde ele quer chegar depois de uma negociação. Mas se ele anuncia isso é o ponto de partida da negociação que ele vai fazer. Isso é ruim, ele deveria estar mais ambicioso no que ele está propondo aí. É o mesmo problema, aliás, que teve esse problema também no discurso do Guedes na posse. Porque o Guedes falou que tinha um plano B já, né? Se não der reforma da Previdência, tem um plano B aqui, um plano B de desvinculação lá de receitas, que é politicamente muito mais difícil que a reforma da Previdência. E que também já anuncia que não estão acreditando tanto assim na reforma da Previdência. E se não estão acreditando nesse projeto que está aí, então como é que a gente vai acreditar neles? Como é que a gente, se aqueles que têm na mão o poder e a capacidade de tentar passá-lo não acreditam, como é que a sociedade vai acreditar e se preparar para isso? E a oposição a ele se empodera, fica mais forte também. Então eu achei estrategicamente ruim essa fala dele pro SBT na entrevista. Ele tirou força de um projeto importante e que tá aí pronto para ser votado e que, com uma articulação política bem feita, dá para passar sim, porque ano passado poderia ter sido feito isso, até aventou-se isso no ano passado. Neste ano, o Congresso é mais favorável à reforma da Previdência do que era no passado. O segundo ponto, olha, primeiro, eu acho que tem não só um problema de comunicação, óbvio que tem esse problema de comunicação entre o Bolsonaro e a equipe econômica. Ele assinou ou não assinou um decreto? Aí é verdade, é mais do que comunicação, né? Um fato bruto que a gente vai descobrir. Algum dos dois, Bolsonaro ou Marco Sintra, tá redondamente enganado aí sobre uma coisa que não deveriam estar redondamente enganados, né? Um fato, um decreto do governo. Mas fora isso, a gente também tem que discutir um pouco qual é a mentalidade, qual é a destinação, qual é a filosofia econômica por trás das mudanças, tá? O Bolsonaro anunciou, por exemplo, uma redução
da alíquota do topo do imposto de renda, né, para 25%. Ou seja, diminuindo o quanto de imposto de renda pagam os mais ricos no Brasil. Bom, a gente sabe que a gente está numa situação do Brasil em que é muito difícil a gente pensar em corte de impostos agora, né? A gente está numa situação em que o Estado brasileiro corre o risco de quebrar se nada for feito, a crise fiscal é séria, não dá para cortar impostos. Mas quando a gente falar de cortar impostos, vamos ter muito claro, não é para cortar impostos para os mais ricos do Brasil. Os mais ricos do Brasil não pagam muito imposto. Os mais ricos do Brasil pagam pouco imposto. Isso não é papo de socialista. Nos Estados Unidos, não é um país socialista. Os mais ricos, as rendas mais altas estão pagando 37%, não 27% que nem no Brasil. Então, querer pensar em cortes de impostos justamente aí, isso é um erro, é um contraprodutivo do ponto de vista econômico e do ponto de vista social, então é uma aberração. Os pobres brasileiros pagam muito imposto. Então vamos pensar quando a gente for pensar em cortes de impostos, não é agora o momento, vamos pensar em como os mais pobres vão pagar menos impostos. Que o foco seja reduzir a alíquota do topo do imposto de renda é problemático sim e reforça aquela ideia de um governo para os ricos, que não deveria ser. Porque as reformas que estão sendo discutidas, a melhora da situação do mercado no Brasil é importante justamente para as pessoas mais pobres. Porque eu chamo da base da pirâmide econômica no Brasil. Esses vão precisar de corte de imposto, sim, eles pagam muito imposto. A economia precisa de se desregulamentar, precisa ter impostos mais baixos. No momento atual é difícil cortar imposto, então vamos deixar para um segundo momento, quando as contas já estejam mais em ordem. Mas quando isso for feito, pensando em quem mais precisa. E não justamente no interesse dos mais ricos, que é o topo do imposto de renda.